Vamos à análise com o Pedro Sousa Carvalho, jornalista da Lusa, e o Eduardo Pereira Correia, politólogo. Boa noite aos dois e obrigada por estarem connosco. Vai ter uma campanha de calúnia permanente, Eduardo? Boa noite. Eu espero bem que não. Aquilo que nós vimos esta semana é que parece que estamos... ou seja, que o problema já não é a falta de propostas, mas é a falta de propósitos. Isto é, começam a faltar ideias nesta campanha. E cada vez mais estamos a discutir táticas políticas. Isto é, estamos a trabalhar ao nível, e nota-se muito isso, ao nível da imagem, da campanha, da gestão de tempos, da gestão da imagem dos candidatos, cada vez mais uma personalização dos candidatos e menos de propostas políticas. Isso é grave, porque a médio prazo nós vamos pagar caro por fazer essa escolha, por estarmos a olhar para os candidatos. Sobretudo esta ideia também agora inovadora, a Maria lembra-se de certeza, que no curso de Comunicação Social nós dizemos sempre que o jornalismo, a comunicação social é o quarto poder. E agora descobrimos um quinto poder, não é? Que é a justiça, que entrou nestas eleições a fazer uma preventiva, como é que era a expressão? Uma investigação preventiva. Uma averiguação preventiva, quer dizer, como se não fosse o trabalho diário do Ministério Público fazer isso. Ou seja, eu nem sei o que é isso, nem sei como é que se abre, nem sei como é que se fecham investigações preventivas. Portanto, é um disparate que eu acho que estamos a tornar-nos na pré-campanha e que ou a campanha, que começa dentro de 2 semanas, rapidamente muda o tom, ou então eu acho que os políticos vão pagar muito caro esta personalização. A verdade é que hoje não tivemos Pedro Nuno Santos, nem nenhum outro político a falar sobre o caso das casas e da compra e venda das casas do líder do Partido Socialista, mas tivemos hoje Marcos Pestrelo, numa entrevista à SIC Notícias, a dizer que houve uma interferência da Justiça na política, que é até a segunda vez, portanto, lembrando o caso de António Costa, e dizendo que o Procurador quis, no fundo, equilibrar aqui os pratos da balança sobre as suspeitas que recaem sobre Luís Montenegro e sobre Pedro Nuno Santos. Pedro, na tua opinião, foi isto que aconteceu? Sobre este caso, primeiro, o próprio Pedro Nuno Santos já tinha falado sobre isso. E ele, da primeira vez que falou, ele tinha estranhado a coincidência e o momento em que sai esta notícia. Depois, no último debate que ele teve com o Rui Tavares do LIVRE, ele foi questionado, mas isto, digamos, está a dizer isto por causa do Ministério Público? Ele deu a entender que não. Ou seja, ele deu a entender que a intencionalidade aqui seria da pessoa que foi apresentar uma denúncia anónima e não propriamente aqui uma intenção deliberada por parte do Ministério Público. Depois aparece hoje, como diz muito bem, Marcos Pestrelo, a partir da louça toda, a dizer que isto, digamos, há aqui uma interferência clara do Ministério Público no processo político. Se me perguntas, Maria, se interferiu o Ministério Público, naturalmente que sim. Agora, se me perguntas se isto foi intencional, eu acho que não, obviamente que não. Espero bem que não, senão mal estaríamos. Eu concordo um bocadinho com o Eduardo. Eu também não sou favorável à publicitação de averiguações preventivas, porque são processos completamente administrativos e podem ser completamente inócuos. Vamos supor, Maria, que eu, por exemplo, não gosto de Pedro Nuno Santos. E agarro na revista Na Visão, que fez aquela investigação, e levo ao Ministério Público e meto dentro de um envelope, não ponho o meu nome, e o Ministério Público... Por cima são denúncias anónimas. Esse é outro denúncias problema. Anónimas. Depois eu entrego aquilo ao Ministério Público e depois ligo para um jornalista e digo, olha, acabei de entregar no Ministério Público, portanto liga para o Ministério Público, a perguntar se houve uma denúncia anónima. E o Ministério Público diz que sim, que houve uma denúncia anónima e, de repente, o dano reputacional provocado por isto, obviamente, é muito maior que qualquer tipo de vantagem que se possa obter, sendo que, neste caso, a vantagem é zero. E ainda por cima estamos a falar de casos... no caso de Luís Montenegro, eu confesso que até pode levantar aqui algum tipo de questão ética, não é? Mas, por exemplo, quando Amadeu Guerra foi confrontado com o caso de Luís Montenegro, ele próprio, Amadeu Guerra, disse: nós estivemos a recolher elementos e dos elementos que recolhemos não há fundamento para abrir um inquérito. Se não há fundamento para abrir um inquérito, qual é a necessidade de estar a publicitar uma averiguação preventiva? Ou então porque é que já não está concluída, não é? Ou porque é que não está concluída. No caso de Pedro Nuno Santos, é mais patético ainda por 2 razões. Primeiro, estamos a falar de um caso que já tem 1 ano e meio. E depois, é igualmente patético porque, aparentemente, no ano passado, o DCAP Regional do Porto
investigou estes casos, este caso, com a mesma denúncia feita noutro sítio, e arquivou o processo. Porque daquilo que é conhecido público, ou seja, do conhecimento público, nós temos dos dois casos, das duas averiguações. No caso de Montenegro, claramente, não há nada que nós conhecemos que possa minimamente ser criminal. Podemos eventualmente questionar, há aqui uma questão, se calhar, ética. No caso de Pedro Nuno Santos, nem sequer se coloca a questão ética, porque vamos acusá-lo o quê? De ter recebido dinheiro do pai? Vamos acusá-lo, como acusava o Chega, de comprar uma casa muito cara por 700 mil euros? Bom, se vamos entrar neste domínio, aí obviamente estamos claramente no domínio do populismo, eu acho que não faz sentido. Portanto, resumindo e terminando, acho que não houve uma intencionalidade, como diz Marcos Prestrelo, mas obviamente que esse tipo de coisas obviamente acaba sempre por ter uma influência. Eu não me choca que haja uma publicitação dos casos. Vou dar só isto para me calar em relação a este caso, que é, estava-me a lembrar da Operação Influencer. O que nos chocou naquele parágrafo sobre António Costa não foi estar lá um parágrafo sobre António Costa, porque eu acho normal, a partir do momento em que se abre um inquérito, não uma averiguação preventiva, um inquérito, que se torna aquilo público, não me choca absolutamente nada. O que nos chocou no caso de António Costa não foi a publicitação, foi uma coisa diferente. Foi quando saiu o despacho de indiciação daquele caso, nós percebemos que aquilo era uma mão completamente cheia de nada, em relação aos próprios arguidos, como João Galamba, e em relação ao António Costa, era zero. Não havia nada, absolutamente nada, que nos levantasse uma mínima suspeita sequer. E isso é que nos chocou estar lá aquele parágrafo que acabou por provocar eleições. Neste caso também acho que não valia a pena ter sido publicado. As pessoas podem perguntar, mas o jornalista liga para lá e eles vão esconder a informação? Acho que sim, ou seja, eu quantas vezes já mandei perguntas como jornalista para o Ministério Público e não me responderam. Não precisa estar em segredo de justiça para não responderem. Portanto, eles têm que fazer essa gestão e deviam fazê-la de uma forma um bocadinho mais inteligente. Mas coloca aqui um problema aos dois principais candidatos a primeiro-ministro, ou não? O facto de estarem os dois com uma averiguação preventiva ou eventualmente sob suspeita. Vamos lá ver, se os dois têm uma investigação, é só uma nula. Portanto, se olharmos para o dano que pode causar politicamente, é nulo. Porquê? Mas eu acho que as pessoas já não ligam a isso. Ou seja, já não ligavam no caso de Montenegro e agora ligam ainda menos para o caso de Pedro Nuno Santos. Porque eu acho que, na realidade, este tipo de denúncias são mais táticas eleitorais que estamos a discutir e menos estratégias para o país, que era aquilo que interessava mas nesta altura. Até estávamos a discutir essas estratégias e falar dos programas e das propostas de cada um. Estávamos nos debates. E que impacto teria a guerra das tarifas, precisamente nas e sobretudo, uma coisa que eu ainda agora vinha a falar com o Pedro, que foi, no último debate com Rui Tavares, falou-se já na possibilidade de haver uma coligação e quais seria, de um acordo, neste caso um acordo pré-eleitoral, e até a possibilidade das condições, e Rui Tavares colocou 7 condições, e, portanto, eu acho que os dois estão muito neste momento a jogar numa tática eleitoral. Isto é, a comunicação política está ao máximo. Nós vemos Pedro Nuno Santos e ele não é a mesma pessoa que era há um mês. Portanto, ele tem uma postura diferente, ele veste-se diferente, ele comporta-se diferente, ele diz coisas diferentes, ele vai a sítios diferentes, quer dizer, nós temos que olhar, quer dizer, neste momento os candidatos a primeiro-ministro vão a programas da tarde e da manhã. Portanto, estão a fazer uma popularização da política muito ao nível depois só do candidato. E é isso que eu acho que a médio prazo vai ser mau, porque se nós tivermos os resultados que estamos a contar ter, ou seja, uma proximidade muito grande entre a AD e o PS, depois vai haver quase um tiro na água, ou seja, uma ideia de querer mandar um candidato abaixo, e não vai ser possível, porque vamos ter eleições logo a seguir autárquicas e não há também a capacidade dos partidos se regenerarem dessa forma. E, portanto, hoje eu ouvi umas declarações também muito interessantes dizer que o PS estaria pronto para viabilizar um governo da AD caso a AD ganhasse com uma minoria. Isto é, a ideia de poder viabilizar um governo da AD porque seria um partido responsável e porque sempre foi um partido responsável. Ora, isto são declarações muito interessantes. Porquê? Porque é este espírito que os portugueses querem, se calhar, para o dia das eleições. É, independentemente do resultado que venha, e aquele que ganhe, seja por um voto ou pelo que for... Mas a verdade é que isso não chegou há um ano e estamos aqui outra vez, não é? Sim, não chegou porque, como se diz nos ditados populares portugueses, ninguém teima sozinho. E, portanto, houve 2 teimosos que não conseguiram chegar a acordo. Agora, nós chegámos a um processo eleitoral para
na perspectiva destes líderes, de clarificação. Como nós falámos aqui, não é nada de clarificação, mas na perspectiva deles é um aspecto de clarificação. Ora, se assim é, eu acho que ambos devem estar disponíveis para deixar o outro governar por um voto, e por um voto se ganha e por um voto se perde. Deve ser esse o princípio. A questão da governabilidade, Pedro, já tem sido colocada em cima da mesa. O PSD já informou que só governa se de facto ganhar, reafirmou não chega e também prometeu... Aliás, o Hugo Soares esteve aqui há 2 semanas e aqui disse que seria até muito mais responsável do que aquilo que o PS foi até aqui, dizia o Hugo Soares. Por isso não quis especificar exatamente o que é que queria dizer, mas deixou essa ideia. Esta questão da governabilidade será de facto importante deixar bastante esclarecida quando começar a campanha oficialmente. Sim, mas não é algo que seja muito fácil aos partidos abordarem por uma tão razão. cedo, não é? Não é só por isso, mesmo que seja em cima da campanha, porque obviamente tu, ao abordar este tema desta forma, implicitamente estás a admitir que vais perder as eleições, ou seja, e ninguém quer admitir isso, ou seja, o cenário A de todos os partidos, pelo menos da AD e do Partido Socialista, é ganhar as eleições. Obviamente, não ganhando as eleições, depois, obviamente, mas eu acho que também, a partir do momento em que o próprio Presidente da República já deu a entender, portanto, que só viabilizaria um governo que tivesse garantia da aprovação do seu programa de governo, eu acho que também já sabemos as regras do jogo, depois obviamente os partidos vão se posicionar. Eu acho que o Partido Socialista foi responsável nas últimas eleições do ano passado em termos de garantir condições de governabilidade e se for o contrário, eu estou convencido também que a AD vai fazer a mesma coisa. Em relação àquilo que dizia o Eduardo, eu confesso que não estou tão pessimista em relação à questão da campanha, dos temas da campanha. Eu acho que, apesar de tudo, olhando, e nós estamos mais ou menos a meio dos debates, para os debates que nós tivemos, eu acho que, apesar de tudo, há aqui um esforço no sentido de falar. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Presidente da República, quando convocou as eleições estas eleições para dia 18 de maio, ele disse, é normal que nós possamos falar as primeiras semanas sobre o caso que provocou a crise política, mas depois temos que falar dos casos que interessam às pessoas, a habitação, saúde e educação, que são os 3 principais, nomeadamente na sondagem da Católica para a RTP. Eu acho que, apesar de tudo, tem havido um esforço dos partidos nesse sentido. E eu acho que também tem havido algum interesse por parte das pessoas. E ainda hoje estava a ver uma notícia do Jornal Público que mostra um bocadinho aquilo que é a audiência dos debates nesta primeira quinzena dos debates. E mostrava, por exemplo, nas últimas, portanto, as três eleições antecipadas, portanto, a de 2022, que foi a do chumbo do Orçamento do Estado, nós tivemos cerca de 20 milhões de telespectadores a verem os debates, todos os debates. Depois, portanto, em 2022, portanto, em 2024, portanto, o ano passado, tivemos cerca de 17 milhões. Aqui, esta aqui, vamos mais ou menos a meio, já estamos com cerca de metade desse valor, o que quer dizer que, e ainda não tivemos aqueles debates, nomeadamente o frente a frente, o de 28 de Abril, e em princípio vamos chegar muito perto deste número. E se este interesse, digamos assim, mediático das pessoas em verem os debates e quererem ser esclarecidas, corresponder, como correspondeu o ano passado, uma redução da abstenção, que deu um trambolhão enorme de 48% para 40%, eu acho que, apesar de tudo, os debates têm cumprido o seu papel e eu estou um bocadinho mais otimista que o Eduardo, ou seja, acho que tem havido um esforço dos partidos em falar sobretudo destes 3 temas, a habitação, a saúde, a educação, mas obviamente é impossível... Parece que afinal as pessoas podem não estar enfadadas com a política ou com a situação política do país. Parece que há sempre uma tendência, peço desculpa, há sempre uma tendência para girar à volta das personalidades e não dos projetos e das propostas. E há uma ideia agora que se criou que a política é uma coisa de paraíso, parece que chegamos ao céu, parece uma coisa pura, virgem. Não é, a política é uma coisa normalíssima, ou seja, os políticos são pessoas como nós e cometem erros. Mas é normal que haja essa parte. Tu há pouco, por exemplo, falavas na questão de Pedro Nuno Santos de ele vestir-se diferente. Eu não sei se ele foi ao ponto, não reparei na roupa dele, não sei se ele foi ao ponto de vestir-se diferente, mas nota-se claramente que há aqui alguma tática política no sentido de alguma moderação face ao passado, nomeadamente face ao ano passado. Isso tem eventualmente a ver com algumas críticas, nomeadamente... entrou na campanha a questão da Lili Canessas e de apontar o dedo, no sentido de termos um líder da oposição muito zangado, e ele nota-se um esforço no sentido, digamos assim, de ter um discurso um bocadinho mais moderado. Mas aí, Pedro, sabes que não é enganar as pessoas. E já agora deixa-me só dizer isso. Também eu acho que, apesar de tudo, também para sermos justos na análise, eu acho que, apesar de tudo, ele está numa situação, apesar de tudo, um bocadinho mais fácil do que ele estava o ano passado, porque ele, o ano passado, portanto, ele era o incumbente, ou seja, ele estava lá a defender
a herança de António Costa, e não era fácil no sentido de ele próprio não concordava com algumas coisas da governação de António Costa. O ano passado também estava relativamente ainda fresco na cabeça das pessoas aquela memória do aeroporto, da TAP, do WhatsApp, da indemnização, e isso, digamos assim, queimou um bocadinho. E ele teve que estar sempre na defensiva. Aliás, há uma coisa interessante, e com isto calmo, que é, olhando, por exemplo, eu estava aqui a ver, por exemplo, aquela coisa que os jornais às vezes fazem com base nas redes sociais ou com base nos seus colunistas ou os seus jornalistas, quem é que ganha os debates. Curiosamente, o ano passado foi relativamente consensual que o partido que ganhou os debates quase todos, ou seja, o melhor colocado foi o LIVRE, Rui Tavares, por isso, aliás, é que ele teve um salto. Cresceu mais? E o pior de todos, Cresceu, acho que curiosamente, foi Pedro Nuno Santos. Este ano, não sei se são todos, mas eu há pouco ainda estava a ver uma do Observador, um ranking de quem esteve este ano melhor nos debates. Fazendo a média, não é? E quem aparece melhor colocado, em primeiro lugar, curiosamente, era o último do ano passado, que é curiosamente Pedro Nuno Santos. Isso eventualmente poderá ter a ver com esta mudança de tática, por isso é que esta parte, e tu sabes melhor do que eu, que és de política, portanto, a política é obviamente importante nesse sentido de... Não, mas aqui era o que eu ia dizer, não é nem enganar as pessoas, é mais a consultoria política, repare-se. Pedro Nuno Santos estava a passar uma imagem de radical, de alguém que respondia, que alguém que era fervoroso, alguém que não era capaz de negociar. E, pelos vistos, se calhar essa não é a sua postura, ou não era a sua postura com o Primeiro-Ministro. E, portanto, aquilo que ele veio fazer é, por simplesmente, chamar-lhe a atenção, dizer o senhor tem que falar de forma mais tranquila, passar a mensagem, não responder a provocações, por exemplo. Ou seja, é só essa a ideia. Ou seja, muitas vezes, para o facto do Primeiro-Ministro também aqui, neste momento, é muito mais fácil. Porque basta ser Primeiro-Ministro. Luís Montenegro... Mas não acha que pode ficar penalizado por não participar em tantos debates? Por exemplo, na verdade é que isso faz, por exemplo, baixar a média das notas dadas no Observador, por exemplo. Eu acho que... por acaso, eu tinha uma postura... Eu tinha uma posição, aliás, antes de ver o primeiro debate no Nuno Melo, que mudou imediatamente a seguir ver aquele debate. Eu achei que era uma forma de Luís Montenegro se proteger e provavelmente partilhar aquele efeito com o outro candidato, que neste caso era Nuno Melo. Depois de ver a prestação de Nuno Melo, que foi péssima, isto é, Nuno Melo só está à vontade numa área, que é a defesa, de resto não é capaz de representar o governo em nenhuma outra área, em falar de nenhum outro tema, e, portanto, correu muito mal aquele debate. Aí eu acho que Luís Montenegro cometeu um erro, isto é, em não ter sido ele a dar a cara e estar naquele debate. E o primeiro não acha que poderá ter melhorado no segundo? Não, eu acho que há sempre um problema, que é, nós olhamos para Nuno Melo e ele não representa o governo. E o Luís Montenegro está a fazer isso muito bem. Ou seja, ele não consegue descolar da imagem do Primeiro-Ministro, nem deve fazê-lo, porque essa é a imagem que lhe traz mais votos neste momento. É a imagem de bom senso, responsabilidade, alguém que está aos comandos da nação e, portanto, aliás... Mas essa imagem, ou seja, só se consegue obter essa imagem, eu acho que aqui também o Partido Socialista foi um bocadinho inteligente no sentido de imitar aquilo que estava a fazer o PSD, que é o Luís Montenegro consegue ter essa postura, primeiro, porque obviamente é um incumbente, ou seja, o atual Primeiro-Ministro. E depois ele tem um bocadinho de pessoas, pelo menos duas pessoas óbvias, que fazem um bocadinho o papel de polícia mau, que é Leitão Amaro e Hugo Soares. O Leitão Amaro mais ou menos mau, o Hugo Soares muito mau, está chateado com toda a gente e está... E agora o PS também tem as polícias, não é? O Marcos Estrela assumiu um bocadinho esse papel. Ao colocar o porta-voz da campanha, portanto o Marcos Estrela, a fazer esse papel, permite também o Pedro Nuno Santos ter este papel um bocadinho mais moderado. E se reparares, nesta campanha, ainda, por exemplo, em relação ao caso Pino Viva, fora dos debates, quando ele é questionado, naturalmente ele tem de responder, mas fora dos debates eu ainda não ouvi Pedro Nuno Santos a falar disto. E eu já ouvi Marcos Estrela, pelo menos a dar 2 ou 3 conferências só para falar sobre isto. Portanto, há aqui claramente uma tentativa de polícia bom, polícia mau. Mas há sempre a ideia de dizer que eu não sou igual a Luís Montenegro, eu sou diferente. Claro, isso é diferente. Há sempre a ideia de fazer o contraste com ele. Mas depois também não podemos... Mas isso foi até surgir o caso, porque até então Pedro Nuno Santos nem sequer falava do assunto. De facto, era só Marcos Estrela. Sim, mas também falou muito na altura. Quer dizer... Mudou a estratégia. Exatamente. Eduardo Pereira Correia e Pedro Sousa Carvalho, obrigado aos dois. Bom fim de semana. Igualmente, boa noite.